Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos trazer para vocês a parte 2 da versão trio que acabou sendo disponibilizada para leitura hoje, tá lá no site oficial da obra. Então a gente já leu, já fez o resumo e estamos com a parte 2 aqui para vocês. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser ter acesso a vários conteúdos super legais e acesso antecipado a vídeos, inclusive a resumos de classe ROM, considere se tornar membro, tá bem baratinho. E lembrando que o primeiro mês está com uma promoção bem legal. Então vai se tornar membro porque você não vai se arrepender. Você vai ter muito benefício bem legal. Deixa teu like, se inscreve e bora pro tema do vídeo. Aproximadamente no mesmo momento em que o Ainokoji estabelecia seu primeiro contato com o grupo 3, a Orikita, que havia sido integrada ao grupo 8, também começava a se familiarizar com os membros recém-chegados. Sob a brisa do mar que fazia balançar seus longos cabelos rosados, uma estudante aproximou-se com um sorriso acolhedor e a cumprimentou, expressando prazer em conhecê-la. Tratava-se de Ichnose. A Orikita admitiu que, embora já previsse a probabilidade de líderes de turma convergirem no mesmo agrupamento, foi uma surpresa ser pareada justamente com ela. Internamente, a Orikita sentiu um vislumbre de alívio. Afinal, dentre os 3 líderes possíveis, a Ichnose representava a presença mais maleável e previsível. Essa percepção não se baseava em uma análise de força ou fraqueza, mas sim na certeza de que a colaboração de Ichnose garantiria uma sólida estabilidade ao grupo. Como aquele exame especial demandava tanto a rivalidade entre as salas quanto o desempenho coletivo harmonioso, a presença da Ichnose prometia ser um fator altamente benéfico. Compartilhando do mesmo raciocínio, a Ichnose ponderou que, embora uma disputa direta entre as turmas pudesse gerar complicações, as regras vigentes tornavam a cooperação mútua vantajosa. Com otimismo, ela concluiu que se a Orikita e ela unissem forças, o grupo 8 teria plenas condições de assegurar a vitória sem grandes dificuldades. Emanando uma aura mais forte e imponente, a Ichnose propôs a Orikita que cooperassem para levar o grupo ao primeiro lugar, garantindo 100 pontos de classe para cada uma. A Orikita aceitou de imediato ao notar a ausência de rivais como o Ryuen e o Ainokoji no local. Ela percebeu que um pacto global entre as turmas seria impossível, restando focar na estratégia daquele grupo. O ponto crítico surgiu ao debater o risco de desistências e penalidades. A Ichnose, categórica, jamais sacrificaria um colega de classe em nome da vitória. A Orikita concordou e garantiu que compartilhava do mesmo princípio de proteção, selando o acordo. A Ichnose estendeu a mão com um sorriso firme, deixando a Orikita admirada com a sua determinação enquanto tentava conquistar a confiança da rival. A Ichnose explicou que acumular fichas daria à turma mais oportunidades de comunicação sem fio. Ela propôs que as duas gerenciassem os recursos com cuidado para monitorar e cobrir os alunos em dificuldades através de transferências entre os 8 membros do grupo 8. A Orikita compreendeu a estratégia, enquanto o grupo delas focaria em vencer, as outras equipes seriam forçadas a recuar e jogar na defensiva para evitar baixas. Embora as fichas transferidas perdessem um valor para recompensas individuais, essa dinâmica enfraqueceria os adversários que elas precisavam derrotar. Na realidade, unificar as turmas seria difícil, pois exigiria que os alunos dos outros 9 grupos desistissem de lutar por prêmios individuais, algo viável para a unida turma da Ichnose, mas quase impossível de convencer na turma da Orikita. Essa diferença expôs uma divergência. A Ichnose focava na defesa, enquanto a Orikita queria manter o ataque. Decididas a não apressar as coisas antes de conhecerem as regras detalhadas, ambas concordaram em debater a estratégia ao longo dos 4 dias do exame. A Ichnose se retirou para falar com seu grupo. Sozinha, a Orikita foi tomada pela inquietação ao se lembrar de um aviso do Sudo após o exame anterior, a suspeita de um traidor na turma vazando informações confidenciais. Avistando a Ainokoji à distância, ao lado de colegas como a Kushida, o Ikki, a Shinohara e o Ou, ela percebeu o perigo real. Se os segredos da sala estivessem de fato expostos, o próprio Ainokoji enfrentaria sérios problemas, uma perspectiva que aumentava ainda mais a sua ansiedade para o exame. O novo exame especial teve início antes mesmo que o Ryuen se recuperasse totalmente do desgaste do jogo de sobrevivência. Enquanto ouvia as regras explicadas por Majima,
Várias estratégias surgiram em sua mente, mas pela primeira vez a imagem do Aenokoji não saía da sua cabeça. O Ryuen, que sempre confiava cegamente em seus próprios métodos, reconheceu que o Aenokoji era capaz de prever e superar qualquer tática sua, fossem abordagens diretas, não convencionais ou até mesmo artimanhas no limite das regras. Além de possuir habilidades físicas impressionantes, algo que o fez estalar a língua ao lembrar do confronto com pistolas de tinta. Ao notar o gesto, o Kaneda, integrado no mesmo grupo, questionou se havia algo de errado. O Ryuen respondeu prontamente que estava apenas pensando no Aenokoji, recebendo de Kaneda um aceno de compreensão sobre a gravidade do assunto. O Hirata propôs uma comparação entre as turmas, argumentando que a vitória do grupo do Ryuen beneficiaria a classe B, antiga C, visando acima de tudo evitar desistências desnecessárias. Inicialmente cético sobre as intenções de um aluno da classe A, o Ryuen comparou a postura pacífica do Hirata à da Ichnose, mas decidiu ponderar a proposta com cautela. Analisando a situação, o Ryuen percebeu que zerar as fichas de Hirata para forçar uma eliminação seria apenas uma provocação irrelevante contra o Aenokoji, sem ganho real de pontos. Por outro lado, aceitar a cooperação genuína do Hirata traria uma clara vantagem estratégica para o grupo, tornando desnecessário criar uma inimizade gratuita, ou seja, seria muito melhor se aliar ao Hirata do que tentar expulsá-lo ou tê-lo como inimigo dentro do próprio grupo. O Hirata argumentou que, embora o Ryuen pudesse armar ciladas para forçar uma expulsão na classe C, atual classe D, focar em prejudicar os alunos daquela sala não afetaria o Aenokoji e nem contaria com uma vitória real. O contexto reforça que derrotar o Aenokoji diretamente em seu próprio grupo daria glória ao Ryuen, mas vencer por caminhos indiretos enquanto ele estivesse ausente só provaria o quão insignificante o Ryuen era. Uma provocação direta que o Hirata usou para testá-lo. O Hirata foi bem inteligente nesse momento. O Ryuen rebateu dizendo para o Hirata não o fazer rir e desafiou o rival a provar suas intenções com ações, optando por deixar a conclusão em aberto. Por perceber que ter o Hirata como aliado seria de grande utilidade no exame, o Hirata assentiu firmemente em concordância, mas o vislumbre de sua expressão dura e com um leve indício de intenção assassina surpreendeu o Ryuen, revelando uma faceta completamente diferente do jovem pacífico de antes. Já se passava das 5 horas da tarde e mesmo com o pôr do sol tardio do auge do verão, a noite se aproximava enquanto os alunos iniciavam um novo teste especial, ainda carregando o cansaço acumulado do jogo de sobrevivência. Com o início do exame iminente, o supervisor do grupo 3, um homem desconhecido chamado Orochihara, apresentou-se e realizou a chamada. Ele fazia parte dos supervisores externos designados para os grupos que não ficaram sob os cuidados dos professores do terceiro ano. Orochihara passou então a explicar a estrutura do exame, que consistia em 3 categorias de desafios para a conquista das fichas. A individual, que seriam competições diretas entre os alunos do mesmo grupo ou de grupos diferentes. A competição em grupo, que basicamente seriam atividades em que os 16 membros cooperariam para cumprir tarefas da escola ou enfrentariam em bloco com outra equipe. E também teríamos a conquista de fichas através de equipe, que basicamente seriam o que? Supervisões internas baseadas em cada turma, cujas regras específicas seriam detalhadas no momento da realização. Ao confirmar o entendimento de todos, o supervisor Orochihara prosseguiu com a explicação e introduziu uma novidade ausente nos materiais anteriores. Cada turma deveria escolher um representante. Diante dos olhares confusos dos estudantes, o Sonoda tomou a iniciativa e questionou se o cargo trazia vantagens ou desvantagens. Orochihara esclareceu que não havia ônus direto, mas explicou a mecânica. Todas as fichas conquistadas pela turma em desafios de grupo ou de equipe seriam entregues concentradamente ao representante, em vez de serem distribuídas de forma individual. Como exemplo, ele citou que se a classe A ganhasse 10 fichas e Ikki fosse o representante, ele receberia o montante total primeiro. Essa revelação quebrou as suposições dos alunos, percebendo o perigo do sistema. A Ibuki questionou indignada se o representante poderia simplesmente embolsar os recursos como quisesse. O supervisor respondeu que, embora não fosse a intenção da escola,
As regras permitiam essa liberdade para que as turmas pudessem debater internamente a distribuição por mérito, o que exigiria um líder qualificado. Na prática, porém, a justificativa só confirmou o temor geral. Confiar a gestão das fichas a uma única pessoa criava um risco imenso e nenhuma garantia de retorno aos estudantes. Ou seja, você teria que escolher alguém extremamente confiável, porque essa pessoa poderia simplesmente roubar todas as fichas conquistadas pelo grupo. Com a hesitação da Michan, a Shinohara tentou selar rapidamente a sua nomeação como representante, sorrindo confiante como se a posição já estivesse garantida. A Michan ainda tentou ponderar que deveriam consultar o Ikki e a Kushida, mas foi ignorada pela Shinohara, que priorizou mudar o rumo da conversa a seu favor para evitar oposições. A Kushida mantinha-se em silêncio, ciente do risco extremo. Como o último colocado em fichas enfrentaria a expulsão, confiar a liderança a Shinohara ou ao Ikki era uma decisão perigosa. O impasse gerou um silêncio pesado e desconfortável na classe A, enquanto a Michan, dividida entre a pressão e a importância do cargo, desviava o olhar sem conseguir se impor. A Shinohara manteve o contato visual rígido, pressionando a Michan sem deixar escapatória. Logo em seguida, encurralou a Kushida com um ultimato disfarçado de pergunta, questionando se ela tinha algo contra sua liderança ou se havia algum inconveniente em sua candidatura. A armadilha era clara: concordar geraria um conflito direto, enquanto recuar significaria ceder o controle. Ou seja, a Shinohara estava sendo uma tremenda FDP. Para a surpresa da Shinohara, a Kushida manteve a compostura e, com modéstia, mas firmeza, declarou sua própria intenção de se candidatar ao cargo. A revelação fez a expressão da Shinohara endurecer em claro desagrado, iniciando o debate direto, onde acusou a Kushida de não confiar nela. A Kushida inverteu o argumento com habilidade, questionando se a desconfiança não vinha na verdade da parte da Shinohara. A tensão escalou quando a Shinohara, elevando o tom de voz e flertando com a atenção das outras turmas, disparou que não tinha motivos para confiar na Kushida. Incondicionalmente, demonstrando vulnerabilidade controlada, a Kushida respondeu que estava se esforçando ao máximo para conquistar essa credibilidade e que a sua candidatura visava justamente poupar a Shinohara de um fardo maior. Aproveitando-se do fator de que a Kushida precisava manter sua fachada de garota perfeita diante das outras turmas, a Shinohara pressionou com firmeza para assegurar o cargo. A Kushida tentou argumentar que assumiria a liderança apenas para poupá-la do fardo de administrar as fichas, mas a Shinohara insistiu em ficar com a vaga. Ao ver que a rival não cederia, a Kushida recorreu a Michan em busca de apoio, gerando irritação da Shinohara. Para liquidar a disputa, a Shinohara exigiu que o Ikki, de quem esperava lealdade cega, desse o veredito. No entanto, ao ser abordado pela Kushida com seu habitual charme, o Ikki hesitou e balançou a favor dela. Ofendida pela erração dele, a Shinohara puxou a orelha do Ikki com força e exigiu uma resposta honesta sobre quem era a mais adequada. Pressionado e com medo da fúria da Shinohara, o Ikki cedeu e declarou que ela seria a melhor escolha. Com o apoio garantido e a vantagem dos votos ao seu lado, a Shinohara decretou sua vitória. A Kushida, em desvantagem e impossibilitada sua verdadeira natureza ali, recuou estrategicamente e aceitou o resultado. Se o impasse continuasse, os votos seriam divididos e nenhum líder seria escolhido. Para não provocar ainda mais a Shinohara, a Kushida preferiu recuar. Embora a Shinohara e o Ikki não tivessem a intenção de trapacear naquele momento, a falta de fichas no futuro poderia infrar o poder da Shinohara de forma incontrolável. Diante do perigo dessa posição crucial, a postura futura da Kushida seria determinante. Observando a cena de longe, o Yoshida analisou em voz baixa que o desespero da Shinohara para evitar a expulsão a moveu ao cargo, o que certamente viraria uma dor de cabeça para a Kushida e para a Michan. Em seguida, ele se aproximou do Enokuji, ao lado do Sanada, para alinhar os próximos passos, reafirmando sua total lealdade após o segundo lugar conquistado no exame de sobrevivência. Ignorando o excentrismo da Morishita, que apenas assistia de braços cruzados,
Os dois concordaram que o Enokuji era a melhor opção para líder. Quando o Enokuji fez o alerta final sobre o imenso poder do representante de reter fichas para a proteção própria, o Yoshida justificou sua escolha. Como o Enokuji havia deixado a classe A por vontade própria, ele perderia sua posição de liderança se os traísse, tornando seu egoísmo improvável. Com o endosso do Yoshida e do Sanada, que decidiram depositar total confiança no plano para fazer a turma progredir, o Enokuji aceitou a responsabilidade. Ele informou ao supervisor que assumiria o posto de representante da turma C e permaneceu no aguardo das demais decisões. Bem pessoal, essa foi a parte final, tá, da versão trio. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que assim que o volume ele sair, que é disponibilizado para leitura, a gente traz um resumo completo dele. Então deixa o teu like, se inscreve, torne-se membro. Você se tornando membro, você vai ter acesso antecipado a vários tipos de conteúdo, inclusive aos resumos, tá? Você vai ter acesso primeiro que todo mundo. Geralmente a gente posta uns 4 dias antes para os membros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, se inscreve e até o próximo vídeo.